Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou instrutora de matemática da Solidária e a aula de hoje vai ser sobre seno, cosseno e tangente, as nossas razões trigonométricas. Confere aí! Então pessoal, vamos começar a nossa aulinha aqui sobre seno, cosseno e tangente. O seno, o cosseno e a tangente são razões trigonométricas. Mas o que significa razões trigonométricas? Vamos dividir essas palavrinhas aqui. Primeiro, razões. O que a gente aprendeu antes? O que é razão? São divisões, são relações de divisão entre dois números. E a palavrinha trigonométrica? A palavrinha trigonométrica é mais nova pra gente, né? Porque ela significa que é alguma coisa da trigonometria. E a trigonometria é uma área que a gente está começando agora, que é uma área da matemática que estuda as relações dos ângulos e dos lados dos triângulos. Esse tri aqui vem de triângulos. Primeiro, a gente sempre começa mexendo na trigonometria com o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. Sempre lembrar, viu, galera, que esse símbolo aqui é o símbolo do 90 graus. Para eu fazer essas razões, eu vou pegar como referência um dos ângulos agudos, que é esse ângulo alfa aqui que eu peguei nesse caso. Sempre no triângulo, se você destacar um dos ângulos agudos, você vai perceber que ele tem um lado oposto a ele, né? Vai ter um lado que ele tá entre o próprio ângulo e o ângulo de 90 graus, que a gente vai chamar esse lado de lado adjacente ao ângulo. E também vai ter a hipotenusa, que é justamente o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Essa partezinha aqui é mais de decorar, mas vocês viram que tem uma lógica, assim, nessa nomenclatura. Então, pessoal, eu só vou deixar uma observação aqui para vocês. Os lados que eu chamei de lado oposto e lado adjacente, eles são geralmente chamados de catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. Mas eu chamei de lado aí, então, se você não souber disso, eu tô deixando essa observação. Que no triângulo retângulo, a gente tem dois catetos, que são os lados menores, e a hipotenusa, que é o lado maior. Tendo essa observação, vamos voltar para a aula. Agora que a gente já nomeou esses lados em relação à sua posição com o ângulo alfa, a gente vai determinar as razões que esse ângulo aqui tem no triângulo. Vou mostrar melhor para vocês. Olha aqui, tomando em consideração que esse é o lado oposto do alfa, esse é o lado adjacente do alfa, e essa é a hipotenusa, né, do triângulo no geral, para eu determinar a razão seno, eu tenho que pegar o lado oposto e dividir pela hipotenusa. Esse é o seno de um ângulo. Então, o seno do alfa seria a medida desse lado aqui, dividido pela medida da hipotenusa. Já a razão do cosseno, ela é feita pela divisão do lado adjacente ao ângulo, que se você pegar esse ângulo aqui, seria esse o lado adjacente, sobre a medida da hipotenusa, que no caso seria aqui. Então, o cosseno de alfa seria a medida desse lado dividido pela medida da hipotenusa. E a gente tem também a razão tangente, que ela é representada por TG aqui. Ou então, ela pode ser representada por tan também. Também é tangente aqui. Aí, no seno, se a questão tiver em inglês, por exemplo, pode vir sim também, mas em português geralmente é sem. Enfim, para você achar a tangente, é como se você dividisse o seno pelo cosseno. E como a gente sabe que uma divisão de frações é multiplicar a primeira vezes o inverso da segunda, essa hipotenusa iria para cima, esse lado adjacente aqui para cima, aí daria para cortar hipotenusa com hipotenusa. E o que a gente tem? A gente tem que a tangente é o lado oposto ao ângulo, a tangente de um ângulo, né? O lado oposto ao ângulo dividido pelo lado adjacente ao ângulo. Bem, gente, isso é uma questão de decorar também, mas vai por mim que assim que você decorar, já não vai ser nenhum peso mais, já vai ficar automático para vocês.
Bem, gente, então eu deixei esse exercício aqui para vocês. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem me falar. Pode colar na anotação até agora, eu vou deixar. Se vocês não eram familiares com esse conceito de seno, cosseno e tangente, eu vou deixar vocês olharem na anotação o que cada um é, mas pausem o vídeo que depois eu vou fazer com vocês, mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos qual que é o seno, qual que é o cosseno e qual que é a tangente desse ângulo alfa aqui. Pronto? Vamos lá, então, fazer a resolução. Para eu calcular o seno de alfa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar qual que é o lado oposto ao ângulo, que é 6, e qual que é a hipotenusa, que é 12. Então, vamos colocar um em cima do outro. 6 sobre 12, né? Aí, agora, eu vou simplificar essa fração, porque ela não está simplificada, né? Aí, dividindo em cima e embaixo por 6, eu descubro que o seno de alfa é igual a meio. Então, achamos o seno de alfa. Mas por que a gente faz essas coisas de achar o seno de não sei o quê? É porque depois a gente vai aprender umas regrinhas que não vai ser nessa aula ainda. Mas a gente vai aprender umas regrinhas para descobrir qual que é o ângulo alfa a partir desse seno. A gente vai decorar alguns senos notáveis de ângulos, que isso vai ser na próxima aula, e a gente vai descobrir qual que é o alfa. Mas por enquanto, a gente vai, se a gente precisar de falar qual que é o ângulo alfa, sem saber esses notáveis ainda, a gente vai usar essa notação aqui, que o alfa é o arco-seno de meio. O que significa esse arco-seno aqui? É o ângulo cujo seno é tal. Então, essa é uma maneira de expressar qual que é o alfa. Arco-seno meio, por exemplo. Beleza. E depois a gente vai descobrir que esse alfa é 30, que o arco-seno meio é 30 graus. Mas vocês ainda não precisavam de saber disso. Beleza, vamos passar para o cosseno. Para achar o cosseno do alfa, né, a gente tem que olhar o lado adjacente, que é o que está entre o ângulo e o 90 graus, e depois a hipotenusa, que é o que está oposto ao 90 graus. E aí, colocando esses aqui um em cima do outro, a gente tem que esse é o cosseno. Mas igual no caso do seno, não está simplificada essa fração. Então, vamos simplificar. Dividindo por 6 em cima e embaixo, a gente acha que o cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. E também dá para chamar o alfa, além de arco-seno meio, ele também pode ser chamado de arco-cosseno raiz de 3 sobre 2. Que também é o 30, mas a gente vai ver isso depois. Não preocupa com essa parte ainda. Mas a gente pode chamar de arco-cosseno raiz de 3 sobre 2. Beleza. Enfim, agora vamos achar a tangente. A tangente não era o lado oposto ao ângulo sobre o lado adjacente, né? Então, aqui, eu coloquei um em cima do outro. Mas igual das outras vezes, não tá simplificado. Beleza. Vou dividir aqui por 6 em cima e embaixo. Aí, eu vou ter essa fraçãozinha aqui. Mas, como a gente viu em uma aula muito anterior a essa, não pode ter raiz no denominador. Então, a gente vai ter que fazer uma racionalização. Que aí eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, que no final é 1, né? Então, eu não tô alterando essa fração aqui. Mas eu vou fazer de um jeito que essas raízes aqui vão se multiplicar e elas vão sumir. Que aí, o que a gente faz? Aí vai ficar raiz de 3 em cima sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, raiz ao quadrado, eles se anulam, né? Então, aí vai ficar que a tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Vocês conseguiram? Acharam de boa? Qualquer coisa, pergunta na monitoria, se vocês tiverem dúvida. É isso, galera. Tchau, tchau. Até uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.